colocar uma proposição P, uma proposição Q, e aqui a conjunção. Proposição P e Q. Certo? As variações lógicas de duas proposições estão indicadas aqui, ó, na ordem que eu estou escrevendo. PV, VF, FV, FF. Essas quatro possibilidades, elas são evidentes, né? Ou seja, duas afirmações com relação à veracidade delas, ou as duas são verdadeiras, ou só a primeira, ou só a segunda, ou nenhuma. Certo? E o conectivo E só vai ser verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Caso contrário, vai ser falso. É rapidinho demais para que uma proposição composta formada pelo conectivo E seja falso. Basta que pelo menos uma delas seja falsa. Certo? Essa tabela, ela é uma tabela axiomática. O que significa isso? Quem justifica essa tabela é a intuição. Uma tabela em que você admite ela como verdade, assim como você admitiu quando era pequeno, as tabelas de tabuadas, por exemplo. Você, quando era pequeno, aprendeu que 2 mais 3 era igual a 5, porque e pronto. A mesma coisa é não. Certo? Conjunção. A segunda proposição composta é chamada de disjunção inclusiva. Esse é o nome da proposição composta que faz uso do conectivo ou. Eu quero que você tenha atenção porque eu estou usando um único ou. Tá? A representação simbólica dessa disjunção inclusiva é assim. Você pode ler P ou Q, ou você pode ler a disjunção inclusiva entre P e Q. Certo? Essas duas opções. A gente vai ter um recado parecido com esse, só que com relação a verdadeiro. Aqui eu tenho 3 resultados falsos e um resultado verdadeiro. Aqui na disjunção inclusiva vai ser o contrário, a gente vai ter 3 resultados verdadeiros e um único resultado falso. Um ou só vai ser falso quando as duas proposições forem falsas. Caso contrário, vai ser verdadeiro. Tá? Então a gente vai dizer que uma disjunção inclusiva. A palavra inclusiva indica a presença de um único ou, certo? Será falsa se e somente se cada proposição que a compõe também seja falso. Certo? Cada proposição que a compõe também seja falsa. Ou seja, o conectivo ou, se pelo menos uma delas for verdadeira, a proposição composta também vai ser verdadeira. A gente vai gerar uma tabela também para essa aqui, também igual a essa, só que para o conectivo ou, certo? E essa tabela, ela vai fazer um resumo de todas as possíveis variações lógicas desse conectivo.
Fazer aqui nossa tabelinha, bonitinha. Então, a montagem aqui vai ser o seguinte: eu tenho a proposição P, proposição Q, e aqui a proposição P ou Q. Né? As duas primeiras colunas, elas são as mesmas para todos os conectivos. Ou as duas informações são verdadeiras, ou só a primeira é, ou só a segunda, ou nenhuma. VVVF, FVFF. E segundo a minha frase inicial aqui, ó, ela só vai ser falsa se as duas são falsas. Qualquer outro caso, né, torna ela verdadeira. Se é pelo menos um verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Tá? Teve uma vez que eu, preparando umas questões para um simulado de uma escola, aí uma das questões, você terminava uma equação e o resultado era x igual a 10. O resultado dessa equação era uma única solução, x igual a 10. Tá? E nas alternativas, eu não me lembro de todas as alternativas que eu escrevi, mas em uma delas tinha escrito assim: x igual a 7 ou x igual a 10. Aí na outra tinha x igual a tanto ou x igual a tanto. Eu coloquei dois valores em todas elas. Por exemplo, x igual a 1 ou x igual a 5, x igual a menos 2 ou x igual a 3, e assim vai. Só que essa equação tinha apenas uma solução, x igual a 10. Tá? E muita gente, na hora, marcou a letra B, só que marcou aquele negócio no coração, porque o certo está ali. Se o certo não é solução, como se na alternativa tivesse que ter apenas a solução correta. Mas essa frase, em que essa primeira afirmação é falsa, mas que a segunda é verdadeira, segue essa linha aqui, ó, torna um conjunto verdadeiro. Tá? E aí foi, para chamar a atenção na aula também, a utilização do conectivo ou. Né? E aí todos eles ficaram sabendo que o conectivo ou, se tiver uma das duas informações corretas, o conjunto é uma afirmação correta. Então, serviu para isso também. Né? Se você souber que uma delas é verdadeira, você nem precisa da outra proposição. Já pode confirmar que o conjunto é verdadeiro. Certo? Se você souber que só uma delas é verdadeira, não conseguir o valor lógico da outra, você pode confirmar que o conjunto é verdadeiro. Legal? O conectivo I ele dá a ideia de interseção, o conectivo OU dá a ideia de união. Você pode, inclusive, fazer uma associação nos diagramas em relação a esses resultados. Né? Imagina que eu tenho aqui dois conjuntos representados pelas proposições P e Q. No caso do conectivo E, essa é a representação referente à interseção. No caso do conectivo OU, de um OU só,
da disjunção inclusiva, a gente tem acontecendo apenas Q, ou os dois. Então, essa seria uma boa representação para a disjunção inclusiva, caso fosse representá-la usando um diagrama. Certo? Esse lado aqui, gente, o lado esquerdo, eu posso apagar esse aqui, ó? Pode, professor. Pode. Pode, professor. Pode meter bala, né? O terceiro, gente, são 5, né? O terceiro chama-se disjunção exclusiva. Exclusiva de excludente, de exclusão. A disjunção exclusiva, ela utiliza um ou duplo. E eu aqui, nesse nosso curso, estou considerando o ou duplo como sendo um conectivo. Tá? E não simplesmente como apenas uma variação do conectivo ou. A representação simbólica dele é esse aqui, ó. Você coloca o símbolo do ou e coloca um tracinho embaixo. Tá? E você lê a disjunção exclusiva entre P e Q, ou então você lê ou P ou Q. Tá? Ou P ou Q. Certo? Aí, no caso, o P ou Q seria só as afirmações. P ou Q. Não, nessa outra. Ou P ou Q. Você não Aí pode esquecer de dois grupos. seria só, vamos dizer, se fosse esse conjunto do ou aqui, seria só essas duas do meio, não é isso? Não é? Se fosse o quê? No caso dessa nova aqui, da disjunção exclusiva, seria verdadeiro só as duas do meio. Sim, sim. Exatamente. A diferença de um ou para dois ous, além da quantidade de ous, né? Porque eu fiz essa pergunta numa sala. Qual a diferença de um ou para dois ous? Não é disso, é porque um ou tem um ou e o outro tem dois. Né? Além da quantidade de ous, a diferença é que um ou só permite que a interseção participe do resultado. Dois ous não permite. Quando eu digo ou um ou outro, significa dizer que os dois não podem acontecer. Você já ouviu alguma frase que escreve assim? Ou um ou outro. A pessoa coloca uma vírgula e diz, os dois não. Quando se escreve os dois não, isso é uma espécie de pleonasmo lógico. Você está dizendo a mesma coisa duas vezes. O ou duplo já está indicando que as duas coisas não podem acontecer. Você não precisa enfatizar, né? É a mesma coisa dizer P e Q, vírgula, ao mesmo tempo. Não tem necessidade, porque o conectivo I já garante a simultaneidade do acontecimento das duas informações, P e Q. Tá? Então, quando é que essa proposição composta vai ser verdadeira? Quando os valores lógicos forem diferentes. Se as duas proposições tiverem valores lógicos diferentes, a gente vai ter a proposição composta verdadeira. Tá? Então, uma disjunção exclusiva será verdadeira
se e somente se as duas proposições que a compõem apresentarem valores lógicos contrários. Não interessa quem vai ser verdadeiro e quem vai ser falso. Se P for verdadeiro, Q tem que ser falso. Se P for falso, Q tem que ser verdadeiro. Certo? Isso vai gerar uma tabela? Vai sim. Todos eles, né? Então, nós teremos aqui, ó, as proposições P, Q, e aqui ficará ou P ou Q. Né? As possíveis valorações ou os possíveis valores lógicos, é a mesma coisa que pensar, né? Tem pessoas aí com problema de conexão, SBL. Aqui está tudo tranquilo também. Às vezes é a conexão local da pessoa mesmo. Tá? Aqui eu tenho, gente, ó, VVVF, FVFF. Eu estou escrevendo sempre na mesma ordem para ficar mais fácil a gente lembrar, mas essa ordem aqui ela pode ser alterada na tabela a qualquer momento. Então, eu não quero que você... a tabela do OU é VVVF. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Tá? A tabela do OU, ela segue essa instrução. Tá legal? Aí, Sibeli, você tem que procurar internet, eu não sei. E assim, o problema é... Vamos pensar do ponto de vista lógico. Se pelo menos uma pessoa estiver assistindo a aula de forma inteira, sem parar e tal, se é que é normal, significa que o problema não é. Entendeu? Agora, se fosse uma situação geral em que todos os alunos tivessem dificuldades em visualizar, aí o problema seria na conexão de envio, que é a minha conexão. Né? Tá? Aí tenta fazer isso que o Cleber está dizendo. Sai e entra novamente. Tá? O ou duplo, como aqui está dizendo, só vai ser verdadeiro se os valores lógicos forem contrários. Esse é o caso e esse é o caso. Caso contrário, será falso. Você pode até arrumar uma historinha para poder tentar fazer com que isso aqui entre na sua cabeça, na cabeça de quem você está contando a história ou ensinando, mas lembre-se, isso aqui é uma base axiomática que a gente está criando nos conectivos. Isso não é um resultado, isso não é alguma coisa que é consequência de outra, não. Tá bom?
Representando também em forma de diagrama, o conectivo ou, a gente pode pensar assim. Aqui eu tenho uma proposição P, aqui eu tenho uma proposição Q. Tá? O ou duplo não permite que aconteça as duas coisas ao mesmo tempo. Aí a representação. Ou P ou Q. Os dois não. Então eu vou deixar isso aqui em branco, tá vendo? Certo? Essa seria a ideia do ou duplo. O ou. Eu posso apagar esse lado, gente? Pode. Beleza? O quarto conectivo lógico é o conectivo se então. Gera uma proposição composta chamada de condicional. Condicional, pessoal, também conhecido, o conectivo, né? Ele é o conectivo se então, tem a representação simbólica assim. É importante que você conheça outras maneiras de ler isso daí, tá? Uma delas é se P, então Q, tá? Mas eu queria listar algumas outras maneiras de você fazer essa leitura aqui, ó. Você pode ler se P, então Q. Você pode ler todo P é Q. Você pode ler que P é suficiente para Q. E você pode ler que Q é necessário para P. São quatro maneiras que eu estou colocando aí, diferentes, e que indicam a mesma coisa, tá? Então quer dizer que a proposição do tipo assim, todo flamenguista é doente. Ela é uma proposição composta? É uma espécie de se então disfarçado. Todo flamenguista é doente é o mesmo que dizer se é flamenguista, então é doente. Tá? São exemplos. Então, se P então Q, todo P é Q, P é suficiente para Q, Q é necessário para Q.
Aí são 4 frases que se complementam, elas indicam a mesma coisa, tá? São sinônimos, são equivalentes, tá? O conectivo se, então, é o único dos 5 que exige uma ordem para você colocar os valores lógicos. É o único dos 5 que exige uma ordem. Todos os outros 4, tanto faz, P e Q, Q e P, P ou Q, Q ou P, ou P ou Q, ou Q ou P, tanto faz. Mas se P então Q é diferente de se Q então P. Trocar a posição de 2 proposições no conectivo se então não rola, tá? É o único conectivo que não é permitida a troca de posição para ganhar a mesma tabela, as mesmas propriedades, né? E as mesmas valorações lógicas, tá? Só tem um momento, gente, que isso aqui é falso. É quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Qualquer outra situação, o conectivo se então é verdadeiro. Você pode até dizer assim, ei, então quer dizer que o se então é um imitão do ou, porque o ou também é assim, o ou tem 3 verdadeiros e um falso. Certo? Deixa eu encostar, porque fica balançando na câmera. É só um pouquinho, porque não é um pouquinho. Eu vou escrever aqui o seguinte. Um condicional será falso se e somente se. Aí aqui tem a história de primeira proposição e segunda proposição. Certo? Se e somente se a primeira proposição é verdadeira e a segunda proposição é falsa. É o único momento que o se então é falso. Qualquer outra situação ele se torna verdadeiro. E isso vai ajudar a gente a montar a nossa tabela, né? Aqui eu tenho a proposição P, a proposição Q, e aqui, se P, então Q. Professor, eu posso ler ali P implica em Q? Alguém pode me responder? Eu posso ler aquilo ali como sendo P implica em Q? Eu não escrevi. Eu posso ler? E aí?
Implica não é aquele outro símbolo, não, professor? Que tem 2 traços? É um símbolo diferente. Gostei da observação. E se é um símbolo diferente, tem que ter uma diferença, não? Porque senão seria o mesmo símbolo, né? Dá 2 símbolos diferentes. Para a mesma coisa não faz muito sentido. Não é verdade? Quando a gente diz que P implica em Q, a gente está falando de um condicional verdadeiro. A implicação lógica está excluindo a possibilidade disso aqui ser falso. Ou seja, isso aqui acontecer. Quando eu falo P implica em Q, eu estou dizendo a você que jamais naquela situação a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Certo? É um condicional verdadeiro. Então, completando a tabela aqui, a gente vai fazer o seguinte, mesma coisa. VVVF, FVFF. Estou seguindo sempre a mesma ordem, tá? E ela só vai ser falsa nessa ordem. Então, essa primeira a gente poderia dizer? Como, querida? Essa primeira a gente poderia dizer? Não, todas 3. Se você tem a primeira proposição verdadeira e a segunda verdadeira, ou tiver a primeira falsa, você pode afirmar que uma coisa implica na outra. Agora sim, em geral, o que acontece em matemática? A gente utiliza essa primeira linha como representante oficial das implicações lógicas. Verdades implicando em verdades. Não faz sentido você pegar uma coisa falsa e dizer que implica alguma coisa. Tá? Então, aquilo para você tem que ser uma verdade. Por mais que ele negue alguma informação. Tá? Então, apenas essas 3 aqui serão verdadeiras e só essa aqui vai ser falsa. O se então é um imitão do ou. É um conectivo que também tem 3 verdadeiros e um falso. Inclusive, eles têm uma relação íntima muito grande. Na frente, a gente vai dizer que eles são conectivos equivalentes. Ou seja, a gente sempre pode escrever um se então como sendo ou como sendo se então. Isso porque nós temos a mesma quantidade de valorações verdadeiras e falsas na sua tabela. Como é que vocês acham que seria o diagrama de um condicional? Eu posso me guiar por aquela segunda frase ali, ó. Todo P aqui. Desenhar assim, ó. Todo P aqui. Certo? Posso me guiar por essa segunda frase para ajeitar aí um diagrama que represente o condicional. Tá? Em matemática também a gente utiliza muito os nomes suficiente e necessário, viu, gente? É suficiente que eu seja cearense para concluir que eu sou brasileiro. É necessário que eu seja brasileiro para concluir que eu seja cearense. É importante se guiar nessa ordem aqui. Ó. Suficiente você ler indo. Necessário você ler voltando. E apesar de ler voltando, o conectivo se então ainda é nessa direção. Certo? Quando eu digo para você que é necessário que eu seja brasileiro para eu concluir que eu sou cearense, eu estou dizendo que todo cearense é brasileiro. Tá? Essa é a ideia do condicional, pessoal. O condicional tem essa exceção. E é o único conectivo que não permite a troca de posição. Se você colocar P, então Q,
P, então, Q, aí você vai ter uma tabela diferente. Você vai ter uma tabela diferente. O falso seria deslocado, por exemplo, para essa linha. Se você trocasse a posição. Certo? Da mesma forma que o conectivo todo não pode trocar a posição. Todo P é Q, é diferente de todo Q é P. Um exemplo simples como esse do brasileiro e cearense revela isso, né? Todo cearense é brasileiro. Não é a mesma coisa de todo brasileiro é cearense, não posso trocar a posição. Tá? O conectivo todo, o conectivo se, então, dá a entender que, na sua maioria das vezes, você sai de um conjunto menor para o maior, um conjunto está contido em outro. É fácil você recordar essa ideia do todo se você puder substituir esse símbolo por aquele de estar contido. Se P, então Q? P está contido em Q. Tá? Essa aqui pode apagar, gente? Pode. Pode, professor. Pode. Vocês sabiam que, do ponto de vista lógico, a pergunta do professor pode apagar, ela está errada? Diga aí. Eu pergunto, posso apagar? Aí, uma pessoa diz pode. Aí eu vou lá e apago. Aí a outra pessoa que estava anotando diz, ei, peraí. Né? Eu sei que quem não pode apagar tem que se manifestar primeiro, mas o correto é perguntar, existe pelo menos uma pessoa que ainda está anotando? A ideia seria essa, né? O professor perguntar, existe alguém que está anotando ainda? E aí só se manifestaria as pessoas que estivessem com dificuldade. Dado um tempinho, ninguém se manifestou, o professor apaga. Então, do ponto de vista lógico, o ideal seria esse, né? Mas é inevitável. Todo mundo pergunta, pode apagar? E a pessoa responde, pode. Só que resposta e pergunta totalmente equivocada. Mas nesse tempo de câmera, professor, e print de tela, eu acho que todo mundo já responde direto, pode. Não, nesse caso aí, sim, né? Eu digo assim, mais de uma aula ao vivo, por exemplo. E assim, tem muitas aulas que eu ministro em que as pessoas anotam mesmo as informações. Eu anoto. Porque tem gente que só processa escrevendo. Só olhando assim, não consegue visualizar direito, não. Só processa escrevendo. Eu também anoto. É que sobre tabela de verdades, eu já fiz a disciplina de matemática discreta, que já paguei tabela verdade, já estudei tabela verdade e também foi esses mesmos procedimentos. Certo. É igual aquela novela, né? Vale a pena ver de novo. Com certeza. E o último? Será chamado de bicondicional. Bicondicional. É aqui aponta para os dois lados, não é, professor? Eu estou tendo que sair com as coisas na mão e voltar. Vamos ter que... Eu fiquei segurando nessa porta. Quer aqui, Gabriel, para não incomodar a escola do seu pai. Segura aqui, tanto tempo. Bicondicional, gente. O bicondicional, ele é representado logicamente aqui, ó, em termos de símbolo, por esse aqui, como o colega disse ali, ó. E você lê P, se, somente se, Q. P, se, somente se, Q. Eu queria que
você enxergasse esse símbolo como sendo o símbolo totalmente contrário do ou duplo, do ou. Enquanto o ou é aquele símbolo, é aquele conectivo lógico, que só é verdadeiro quando tem valores lógicos contrários, o se, somente se, ele só vai ser verdadeiro quando os valores lógicos forem iguais. Tá? A gente vai dizer que um bicondicional será verdadeiro se e somente se as duas proposições que o compõem possuem o mesmo valor lógico. Ou seja, são ambas verdadeiras ou ambas falsas. Tá? E vamos para a nossa última tabela. A última tabela base. A última tabela da nossa tabuada lógica, né? Aqui eu vou colocar ó, P, Q, e aqui eu vou ler P, se, somente se, Q. Tá? As duas primeiras colunas não se alteram. VVVF, FV, FF. Tá? VVVF, FVFF. E aí, seguindo o que foi apresentado aqui, ó, ele só vai ser verdadeiro quando as duas poluições tiverem o mesmo valor lógico. Então, aqui, esse é o caso, e esse é o caso. Caso que apresentarem valores lógicos contrários, será falso. Tá? Você vai perceber, inclusive, que essa tabela, a parte laranjinha, ela é totalmente oposta à do ou duplo, do ou. Tá? Totalmente oposta à do ou. Qual seria um diagrama que representaria essa tabela? A intenção do condicional é de colocar um conjunto dentro do outro. A intenção do bicondicional é de colocar o primeiro dentro do segundo e, ao mesmo tempo, o segundo dentro do primeiro. Para que isso aconteça, os conjuntos têm que ser iguais. P e Q, mesmo conjunto. Então, a ideia do bicondicional é de gerar uma equivalência lógica. Certo? Gerar uma equivalência lógica. Gerar duas informações que trazem a mesma mensagem. Tá?
Colocar alguns exemplos bem simples, gente, só para ilustrar a utilização desses conectivos. Eu vou apagar esse lado, tá? Aí eu nem estou mais perguntando, eu vou logo apagando, porque já tem os negócios dos prints, né? Quando o cara menos, esse cara já printou. Exemplo 1. Sabendo que a proposição composta tem valor lógico verdadeiro, determine o valor lógico da proposição Olha aí que exemplo bonito. E aí, alguém arrisca? Se essa proposição composta tem o valor lógico verdadeiro, qual o valor lógico dessa proposição baixo? Deixa eu trocar um negócio aqui, viu? Só para nivelar, porque está errado aqui. Vou trocar isso aqui por falsos. Então, eu fiz uma modificação, tá? Fiz uma mudança. Então, o valor lógico dessa proposição aí que eu quero, que eu estou fornecendo, é um valor lógico falso. E não verdadeiro. Vocês vão entender o porquê essa troca.
Vamos fazer? Pensa comigo o seguinte. Eu tenho aqui a proposição P e não Q. Professor, o não Q, se eu achar feio assim, eu posso botar um parênteses? Pode. Tá? Eu posso botar um parênteses dentro de outro parênteses? Claro que pode. Quantos parênteses, dentro de quantos parênteses você quiser colocar. Bom, está liberado. Bem, essa proposição composta eu pedi para considerar como falsa. Essa proposição composta, ela é um condicional, certo? Quando é que um condicional é falso? É só uma maneira, não é? Só há uma possibilidade de um condicional ser falso. Quando eu coloquei verdadeiro, não tinha como você resolver, porque ia ter várias possibilidades. Então, eu consigo dizer para você que isso aqui tem que ser verdadeiro e isso aqui tem que ser falso, porque é o único momento que o conectivo se, então, ele é falso. É quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda proposição é tá? Eu já sei de cara o valor lógico da proposição R. Falso. Como é que eu acho os valores lógicos das proposições P e Q? O que é isso aqui? Conectivo E. Isso aqui é uma conjunção. Quando é que uma conjunção é verdadeira? Uma conjunção só é verdadeira quando cada pedacinho é verdadeiro, quando cada proposição que a compõe é verdadeira. Então, para que esse conjunto seja verdadeiro, eu preciso que isso aqui seja verdadeiro e isso também. Moral da história, o que é que vai acontecer aí? A proposição P tem que ser verdadeira. A negação de quê? Tem que ser verdadeira. A proposição R tem que ser falsa. Proposição P tem que ser verdadeira. A negação de Q tem que ser verdadeira para que esse conjunto seja verdadeiro. E a proposição R tem que ser falsa. Tá? Pessoal, para que a negação de Q seja verdadeira, a proposição Q tem que ser o quê? Falsa. Posso concluir aqui, ó. A proposição de Q. A proposição de Q tem que ser falsa. Certo? Tem alguns autores que usam notações mais precisas e escrevem algo do tipo assim. V de P. V de Q. V de R. Valor lógico de P. Verdadeiro. Valor lógico de Q. Falso. Valor lógico de R. Falso. Para você estar dizendo que é o valor lógico daquela proposição. Isso aqui é um abuso de linguagem, certo? P não é V. P é uma proposição que tem uma história para contar. Tá bom? Mas o valor lógico dela é verdadeiro. Então, eu estou fazendo uma associação entre a proposição e sua mensagem e a sua valoração lógica. Certo? Eu consegui, gente, a partir dessa informação, encontrar o valor lógico de cada proposição simples. Quer dizer, cada proposição que aparece aí, né? P, Q e o R. Aí, a partir desses valores lógicos, eu consigo encontrar o valor lógico desse resultado. Vamos fazer? Aí o que acontece aqui é o seguinte, eu tenho a negação de Q, se somente se
R. Aí eu tenho um ou duplo, negação de R. Então, Q. Eu vou traduzir isso aí para V's e F's, tá bom? Vai ficar assim, ó. No lugar da negação do Q, eu vou colocar verdadeiro. Legal? Vai ficar assim. Verdadeiro. Se, somente se. R. R é o quê, gente? Falso. Aí eu vou fazer um ou duplo. Negação de R. Se R é falso, a negação de R é verdadeiro. Então, Q. Q é o quê? Falso. Eu só fiz a tradução. Troquei as letras que representavam as proposições pelos seus respectivos valores lógicos. Agora eu vou usar as tabelas. Tá? Primeira tabela que eu vou usar é a tabela do se somente se. Se somente se. Na linha que tem VF, qual é o resultado? A última tabela que a gente fez, o se somente se, ele é verdadeiro quando tem valores lógicos iguais. Quando os valores lógicos forem diferentes, ele é falso. Significa dizer que esse conjunto aqui vai ser falso. Aí eu vou ter um ou. E esse aqui? V, então, F. É o único momento do se, então, em que ele é falso, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Aí eu tenho que dominar essas tabelas. Tá vendo? Primeira é verdadeira e a segunda é falsa. O resultado é falso. Agora eu vou fazer um ou duplo com esses dois valores lógicos. Como é que faz um ou duplo com esses dois valores lógicos? O ou, ele só é verdadeiro quando os valores lógicos são diferentes. Se os valores lógicos forem iguais, o ou, falso. Significa dizer que o valor lógico dessa proposição composta apresentada tem que ser falso. Certo? Essa é a resposta. Alguma pergunta, gente? Até agora não, professor. Massa. Show de bola. Fazer mais um exemplo só. Tá? Esse exemplo que eu vou fazer é conhecido, tá? Fazer até um resumo dele aqui na quadro. Ele diz assim, Maria tem 3 carros. Um Gol, um Corsa e um Fiesta. Certo? Um deles é branco, o outro é preto e o outro é azul. Não necessariamente nessa ordem. Eu vou até colocar assim. Suas cores são branco, preto e azul. Não nessa ordem. Ou seja,
Eu sei que ela tem 3 carros e esses carros têm 3 cores. Só não sei, por enquanto, quais são as cores de cada carro, tá? Três carros, 3 cores, só não sei a cor de cada carro. Aí eu vou lhe dar 3 afirmações. A primeira afirmação diz assim: ou o Gol é branco, ou o Fiesta é branco. Segunda afirmação: ou o Gol é preto, ou o Corsa é azul. E a terceira e última afirmação: ou o Corsa é preto, ou o Fiesta é preto. Ou o Corsa é preto, ou o Fiesta é preto. Aí o que eu vou perguntar para você é a cor de cada carro. Quero que você associe o carro à sua respectiva cor. E a moral da história desse problema é a utilização do conectivo ou duplo. Vamos fazer? São 3 carros diferentes, 3 cores diferentes e uma cor para cada carro. Tá? Então, o branco, por exemplo, não pode estar atribuído a 2 carros. O preto também, a cor azul também não. Beleza. O que é que eu vou usar para resolver esse problema? Ao ler a primeira proposição composta, diz assim: ou o Gol é branco, ou o Fiesta é branco. Quando eu disser para você considere essas informações, eu estou pedindo para você tratá-las como proposições verdadeiras, proposições compostas verdadeiras. Eu não estou lhe dizendo o valor lógico das proposições simples que aparecem. Estou dizendo que o conjunto é verdadeiro. Essa informação completa é verdadeira, essa também e essa também. Para que um ou duplo seja verdadeiro, as proposições simples têm que ter sinais contrários, têm que ter valores lógicos contrários. E eu não sei ainda quem é verdadeiro e quem é falso. A única coisa que eu sei é que se eu descobrir que isso aqui é verdadeiro, eu posso afirmar que isso aqui é falso. Se eu descobrir que isso aqui é falso, eu posso afirmar que é verdadeiro. É onde eu vou usar o ou duplo nesse momento. Certo? Aí eu vou ler a primeira que diz assim: ou o Gol é branco, ou o Fiesta é branco. Um dos dois é branco. Porque uma das duas frases é verdadeira. Certo? Uma das duas é verdadeira. Então, um desses 2 carros tem que ser branco. Sabe o que é que eu ganho de certeza aí? Que o carro que não foi citado não pode ser branco. Não é verdade? Então,
única coisa que eu consigo detectar aí. Eu não consigo ter certeza da cor desses carros que aparecem. Eu só consigo dizer que o carro que não foi citado, que é um Corsa, ele não pode ser branco. Então, ao longo do argumento, se tiver alguma frase afirmando que o Corsa é branco, eu já coloco ela como falsa. Vamos analisar? Tem alguma proposição simples dizendo que o Corsa é branco? Ou é preto, Corsa é azul. Corsa, preto, não tem não. Se tivesse, a gente já colocava ela como falsa. Essa segunda não vai me ajudar, porque nem eu amarrei o mesmo carro, nem a mesma cor. Tá? A terceira diz o quê? Ou o Corsa é preto, ou o Fiesta é preto. Um dos dois é preto. Quem é que não pode ser preto? Qual a ideia? Eu sei que ou isso é verdadeiro. Significa que um dos carros tem que ser preto. Um desses dois aqui. O carro que não pode ser preto é o carro que não foi citado, que é o Gol. Aqui foi citado o Corsa, o Fiesta. O Gol não pode ser preto. Se eu pegar uma frase dizendo que o Gol é preto, ela está errada. E tem frase dizendo isso, que o Gol é preto? Tem. A segunda frase está dizendo. Exatamente. Então isso aqui é o quê, gente? Falso. Porque ou o Corsa ou o Fiesta é preto, o Gol não pode ser. E se esse é falso, necessariamente, agora eu vou usar a tabela do ou duplo, isso aqui tem que ser verdadeiro. Então, no ou duplo, em que o conjunto é verdadeiro, se eu descobrir o valor lógico de uma das proposições, eu tenho da outra. Certo? Se esse aqui é falso, esse aqui tem que ser verdadeiro. O Corsa, eu sei que é azul. O Corsa é preto? Não, porque eu acabei de descobrir que ele é azul. Isso aqui é falso. O que é verdadeiro? O Fiesta e o Gol. O Fiesta, que é preto, ele é branco? Não, porque ele é preto, né? Não. Então, o Fiesta é branco é uma afirmação falsa. Falso. Então, o que é verdadeiro? O Gol que é branco. Então, a utilização da tabela de forma precisa é que gera essas conclusões para a gente. A nossa resposta a gente vai dizer que o Gol é branco, o Corsa é azul e o Fiesta é preto. Agora eu consegui encontrar os valores lógicos das proposições simples porque eu detectei o valor lógico dessa daqui, né? Ele me deu ferramentas aí para eu conseguir detectar o valor lógico de uma delas. Aí eu consegui das outras por tabela. Certo? Pessoal, na próxima aula a gente vai ter uma aula de exercício. Certo? A gente vai aprofundar, aprimorar o estudo dessas tabelas com alguns exercícios desse tipo, alguns exercícios mais matemáticos, tá? E ver como essas tabelas influenciam em alguns resultados, em alguns teoremas, em algumas proposições matemáticas. Tá bom? Por hoje é só, queridos. Um cheiro para todo mundo, boa semana. Trabalho. Vai comentar o exercício passado, não, a atividade passada? Oi? Não vai comentar as atividades passadas, não, a atividade passada que... Aquela que... A atividade que valia nota? Sim. Porque pelo sala de aula eu não consigo ver onde eu errei e tal, não tenho acesso, tá? Acesso restrito. Entendi. É importante, me lembra de fazer isso aí, tá bom? No comecinho. Eu não vou lembrar não, mas aí você disse isso, você pediu para lembrar de a gente fazer um comentário rápido aqui das questões, para saber onde foi que errou, onde foi que acertou. Que ao vivo é fácil, você vem com a prova e a gente dá uma olhada, né, o que foi que acertou ou não. Mas assim é mais complexo. Tá bom? Tu me lembra?
Lembro sim. Não é possível fazer a configuração do sistema, não, né? É porque é o seguinte,